E aí pessoas, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Nós estamos aqui para falar sobre o ator Keanu Reeves, dando início a um quadro que eu há muito tempo queria iniciar aqui no canal, que é o quadro das biografias. Nós falarmos de nomes conhecidos e nomes importantes da sétima arte, como atores, como diretores, roteiristas. E dado o fato que nós estamos aí em semana de pós-lançamento de John Wick 4 Baba Yaga, por que não nós conhecemos melhor o seu protagonista, o ator Keanu Reeves, que não é apenas conhecido como John Wick, esse papel que de certa forma trouxe ele novamente para os holofotes e para o conhecimento mundial, mas que também já foi conhecido por outros personagens, sendo um dos principais o Neo de Matrix. Bom, vamos então começar falando aí sobre este cara simpático, este cara pacato, humilde, simples e cativante. Começando pelas suas origens, o nome completo de Keanu Reeves é Keanu Charles Reeves. Ele nasceu em 2 de setembro de 1964, ou seja, atualmente ele tem 59 anos, ou seja, o cara está muito bem de saúde para poder, inclusive, interpretar um papel de ação como o de John Wick. Ele nasceu em Beirut, no Líbano, porém, ele acabou alternando a sua moradia em diversas localidades, em diversos países, como, por exemplo, Austrália, Estados Unidos, mais especificamente em Nova York, até finalmente acabar vivenciando boa parte da sua infância e adolescência em Toronto, no Canadá, chegando até mesmo a ter a sua cidadania canadense. Ele é filho de uma figurinista e de um geólogo e tem uma irmã chamada Kim Reeves. Agora temos aqui um fato muito interessante para pontuarmos a respeito de Keanu Reeves, que é a respeito do seu pai, esse aspecto familiar em que o próprio Keanu ele já afirmou em algumas entrevistas que ele sente que tem o sangue do pai, só que isso não é exatamente um fato feliz, um fato que o traz orgulho. Isso porque, olha que interessante, ele era um geólogo e para você alcançar esse patamar, essa profissão, esse reconhecimento acadêmico, você tem que estudar bastante, certo? Então, ele era um cara conhecedor, ele era um cara letrado, mas ainda assim, apesar desses atributos, ele foi um cara que abandonou a família que o Keanu estava inserido muito cedo. E não apenas isso, como também foi descoberto que ele foi sentenciado à prisão, uma sentença de 10 anos por tráfico de cocaína. Contudo, essa sentença só durou 2 anos. De qualquer forma, foi assim um dos principais motivos do próprio Keanu ele não querer se reconectar com seu pai biológico. E ressalto o fator pai biológico porque a mãe, depois desse abandono, se relacionou com outras pessoas, um deles sendo inclusive um produtor e diretor de filmes. Fato esse que eu não tenho dúvidas de que acabou sendo uma influência para as decisões de carreira do próprio Keanu. Apesar de que o Keanu, na sua escola, ele já tinha se mostrado um verdadeiro entusiasta do esporte hóquei, ele acabou encontrando a sua paixão, a sua admiração pelo mundo da atuação. 2 detalhes que eu devo mencionar aqui é que, primeiro, a respeito do nome dele, que eu não mencionei no início, o nome Keanu, ele significa Cool Breeze in the Mountains, ou Cool Breeze from the Mountains, que seria uma boa brisa, uma brisa suave, uma brisa legal, uma brisa leve das montanhas. Temos essa curiosidade a respeito do nome dele e a respeito, novamente voltando do seu aspecto acadêmico, o Keanu ele acabou tendo dislexia, ele era um cara que tinha algumas dificuldades em termos cognitivos no seu dia a dia escolar, ou seja, a dislexia ela tem como alguma de suas características a questão de você às vezes pensar, mas ter uma certa lentidão na sua fala, de você ter uma dificuldade de entender um texto, de captar o texto de uma forma organizada e clara. Então isso acabou tornando a vida acadêmica do Keanu um tanto quanto mais difícil, o que muito provavelmente interferiu em uma decisão que ele teve aos 17 anos, que foi decidir largar a escola para perseguir o seu sonho, o seu objetivo de entrar de cabeça no mundo da atuação e viver disso. Não à toa que ele buscou companhia
companhias e grupos teatrais do qual ele fez parte, ele era elogiado pelo seu trabalho, pela sua atuação. Em um desses grupos ele foi expulso, mas retornou em outro grupo, em uma outra companhia de teatro por conta de atos comunitários. O que é bom, de certa forma, porque foi uma segunda chance que permitiu com que pessoas importantes vissem o trabalho do Keanu no teatro e desejaram assim trazê-lo para a produção de séries e filmes de TV, com ele começando a sua jornada com atuação aí na sétima arte, na multimídia. Temos aqui então um contexto do início da sua vida. Agora a gente vai dar alguns passos mais adiante na sua carreira e na sua vida pessoal, porque são fatos importantíssimos para entendermos a sua personalidade, a forma como ele lida com o mundo e como que ele trata as pessoas e por que ele é quem ele é. Afinal, querendo ou não, nós somos sim resultado de coisas que aconteceram conosco ou de coisas com pessoas que nós amamos e que acabaram nos afetando, sim. E eu citarei aqui 3 pontos. O primeiro dele, na verdade, não foi apenas o Keanu Reeves quem sentiu, mas também o Joaquin Phoenix, o ator conhecido por trabalhos como Coringa, Ela, Gladiador e tantos outros aí, porque esse ator ele é fenomenal. Para quem não sabe, o Joaquin Phoenix ele tinha um irmão, River Phoenix. Ele acabou conhecendo o Keanu Reeves em um filme chamado Garotos de Programa e eles se tornaram melhores amigos. O que acontece é que essa amizade teve um fim um tanto quanto trágico, dado ao fim da vida de River Phoenix por conta de uma overdose que ele teve, o que claramente abalou o Keanu Reeves e também se tornou um abalo considerável na vida do Joaquin Phoenix, se formos mencionar ele também. O segundo ponto, que apesar de não ter um fim trágico, também se tornou uma espécie de influência em algumas das ações que hoje o ator ele tem na sua vida, alguns dos hábitos, por assim dizer, é a questão da irmã, a Kim Reeves, que acabou desenvolvendo leucemia no seu organismo, o que obviamente deixou Reeves e sua família com agonia. Mas de qualquer forma, graças Kim Rivers superou esta fase, esta doença, este problema, o que inspirou o Keanu Reeves a começar a fazer doações para instituições de combate ao câncer. E o terceiro ponto, que eu acredito que é um dos pontos que mais são comentados a respeito do Keanu, que realmente teve tamanha influência na vida dele e na carreira dele, que nós acabamos vendo fotos, por exemplo, dele na rua, com um certo ar e uma certa expressão triste, uma certa expressão depressiva e melancólica, como uma outra pessoa comum, certo? Um fato na vida dele que talvez você já tenha ouvido falar, e se você não viu, provavelmente pode ver em algum outro lugar, algum perfil do Instagram ou até mesmo aqui no YouTube. O que aconteceu, Icari? O Keanu Reeves acabou conhecendo uma assistente de um dos diretores mais reconhecidos da sétima arte, que seria o David Lynch. O nome dela era Jennifer Sim ou Simon. Essa assistente que conquistou o coração de Keanu e eles desenvolveram um relacionamento frutífero, porque ela engravidou do Keanu. Olha só que maravilha. O problema é que, infelizmente, o bebê acabou morrendo. Ele morreu, por assim dizer, infelizmente, o que gerou um abalo tanto no Keanu quanto na Jennifer, e isso também desestruturou, por assim dizer, mexeu forte no relacionamento entre os dois, o que ocasionou na separação entre eles. Infelizmente não conseguiram descobrir uma forma de lidar com isso sem ter que se separar. Contudo, a tragédia ela não se resume a isso, infelizmente, porque anos mais tarde a Jennifer se envolve em um acidente de carro fatal que faz com que ela, infelizmente, faleça, e isso é uma das coisas que deixam o Keanu para baixo, deixa o Keanu completamente abalado, deixa o cara abalado. Se vocês forem pesquisarem fotos do Keanu triste, vocês vão encontrar ele nesse momento, nessa fase onde ele está completamente abalado com isso. Não é à toa que essa tristeza, esse luto, ele se reverbera na sua carreira, com ele recusando papéis justamente porque ele ainda estava processando tudo aquilo que tinha acontecido com ele. Afinal, ele encontra, de certa forma, vamos colocar assim, o amor da sua vida. Ele começa a ter o sonho de ser pai junto com a pessoa com quem ele ama. Esse sonho acaba, e não apenas isso, mas a pessoa que permitiu ele começar a sonhar com isso também, infelizmente, acaba morrendo. Então,
Isso deve ter deixado ele realmente em um estado de tristeza profunda. Contudo, nós damos um salto, um pulo no tempo para falarmos sobre uma nova chance em termos de relacionamento para o Keanu Reeves. Talvez você tenha sido uma das pessoas que também ficaram super felizes ao ver que o Keanu estava de mãos dadas com uma mulher em um dos eventos de tapete vermelho, e essa mulher é Alexandra Grant, a nova parceira romântica e amorosa do Keanu Reeves. Essa mulher que ela é uma artista visual, ela é filantropa, ela fundou junto com o Keanu Reeves uma editora. Eu realmente torço para que tudo continue dando certo no relacionamento deles. Então a gente deu esse salto aqui mais focando nos relacionamentos, porque nas pesquisas isso é o que é mais ressaltado, porque até mesmo ele é um cara mais pacato. Ele, como ele já disse em algumas entrevistas, ele é um cara que ele gosta da privacidade dele, enquanto que você tem atores como, por exemplo, Robert Downey Jr., que tem Instagram, que, enfim, é um cara mais extrovertido, por assim dizer. Isso não é um ponto negativo. Você tem Keanu Reeves, que é um cara mais na dele, é o jeito dele, é assim que ele gosta de viver. Não há do que se julgar, na verdade eu gosto muito disso, é de se admirar em um mundo onde as pessoas estão mostrando quase 100% da vida e nem sempre isso gera bons legados. Antes de passarmos para a principal filmografia do Keanu Reeves, vamos falar aqui algumas curiosidades a respeito do ator. O Keanu Reeves, ele já fez parte de uma banda chamada Dogstar, uma banda que inclusive quando eles foram tocar em um de seus festivais foi vaiada. Basicamente vaiada, falaram que eles não prestavam, que eles não eram bons, e que segundo o Keanu Reeves aquilo foi divertido, eles riram daquilo, eles riram daquela experiência. Keanu Reeves, em colaboração com a sua atual parceira Alexandra Grant, já publicou livros de poesia, e caso você dê uma pesquisada também, você vai ver que ele já até mesmo lançou, eu não sei ao certo agora te informar, mas o que eu sei é que já foi publicado uma espécie de gibi, de HQ, onde, se eu não me engano, ele escreveu a história, ele escreveu sobre o personagem. Então também temos um lado um tanto quanto literário do nosso querido Keanu Reeves. Algumas pessoas, durante as suas audições iniciais, elas encontravam, incrível que pareça, encontravam dificuldade em pronunciar o nome Keanu. Achavam Keanu um nome difícil, e o Keanu já teve algumas tentativas de facilitar isso, abreviando o nome, ou até mesmo mudando o nome, sendo uma das alternativas um nome chamado Chuck Spadina. Graças a Deus ele quis ficar com o próprio nome. Keanu Reeves também é apaixonado por motos, ele tem uma coleção, ele inclusive já teve muitos machucados por conta de passeios de moto. E também nós temos aí uma coisa que eu acho muito bonita, que eu vi uma notícia relacionada com esse tipo de atitude, só que com Chadwick Boseman, que é que o Keanu Reeves, ele é o tipo de ator que, se precisar cortar o salário para trazer alguém importante ou para meio que equilibrar os gastos ali de um filme a respeito de cachê, ele vai ser o cara que não vai achar nenhum problema nisso. Agora, se tratando de principais filmes ou os filmes mais conhecidos que nós podemos encontrar do Keanu Reeves, e aqui vai uma lista de alguns deles, começando por filmes do qual ele iniciou, que o introduziram ao destaque, à fama de filmes de Hollywood, para então seguirmos para uma linhagem mais aleatória, mas não deixando de mencionar os filmes dele. Não é uma questão de ser os melhores filmes, mas são os filmes mais conhecidos, mais mencionados, ok? Então vamos lá. Ligações Perigosas, Velocidade Máxima, Drácula, Garotos de Programa, e daí nós seguimos para uma lista menos linear. O Mínimo para Viver, que você encontra na Netflix. O Demônio em Neon, O Homem do Tahiti, Versões de um Crime, Bill e Ted, Bata Antes de Entrar, 47 Ronnies, O Dia em que a Terra Parou, Advogado do Diabo, Constantine, Matrix e, claro, John Wick. Esse foi um dos principais filmes do qual o próprio John ele já atuou, e eu encontrei um certo detalhe a respeito da escolha de projetos que o Keanu tem, que ele prioriza bastante a questão de escolher um projeto do qual ele se identifique. Então não é só porque tem tal ator, tem por exemplo um Jack Nicholson ou um Robert De Niro ali no projeto, ele tem que se identificar com a história para que ele entre no projeto, para que ele entre com paixão. Não à toa que ele também é um cara que gostou pelo menos, eu não sei se ele ainda tem esse direcionamento, mas de participar de projetos que são considerados independentes, projetos indies. Enfim, galera, era isso o que eu tinha para comentar sobre o nosso queridíssimo Neo e o nosso queridíssimo John Wick
Keanu Reeves. O que você achou do pouquinho que a gente pôde conhecer a respeito da história desse ator? Você gostou mais? Você não gostou? Você não achou tão interessante assim? Enfim, eu particularmente gosto muito dele, gosto muito da questão de tudo que ele já passou e de alguma forma isso não fez com que ele se tornasse uma pessoa ranzinza, mas porém mais simpática, mais empática e mais humilde com as pessoas, apesar de toda a fama e de todo o glamour, querendo ou não, que está ao redor dele, de toda a idolatria que existe ao redor dele. Essa foi a biografia do Keanu Reeves. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se você já sabia das coisas que eu comentei aqui a respeito da vida dele, comenta aqui embaixo. Se tinha alguma coisa que você ainda não sabia, comenta aqui embaixo também. Se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado pela sua atenção, pelo seu tempo, e a gente se vê no próximo vídeo, na próxima biografia. Grande abraço!